Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas... O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu vou só concluir aqui para a gente finalizar, né? São mais 2 versículos, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, assim como lá em Isaías 40, versículo 10, versículo 11, novamente a gente vê aqui em João capítulo 10, Jesus, o pastor, falando, o nosso bom pastor, falando a respeito de algo que hoje pela manhã, quando eu estava fazendo devocional, meditando, o Senhor, Ele me deu essa mensagem, Ele me atentou, Ele me despertou para esse ponto em relação à nossa vida com Ele. Por isso que veio aí o título dessa mensagem, né? E eu estou aqui compartilhando com vocês. O versículo que Deus ele abriu assim meus olhos, a minha mente, foi o versículo de número 16. Olha só o que o Senhor ele diz. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E a parte que Deus ele abriu a minha mente foi essa parte quando o Senhor ele diz, elas ouvirão a minha voz. E essa mesma expressão que o Senhor ele diz aqui, nesse capítulo, ele fala várias vezes. Primeiro, no versículo de número 3, ele diz, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Aí no versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Aí o versículo 5 diz, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Olha só, e lá no versículo 16 ele diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E como está aí no título, a pergunta, agora eu também te faço essa pergunta. Você tem ouvido a voz do Senhor? E se sim, você tem obedecido? Porque a palavra do Senhor aqui diz que Jesus é o nosso bom pastor. E que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Está aqui escrito, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Se sim, você tem obedecido? Você tem seguido? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor Jesus ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então olha só,
Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Então, assim como no início do vídeo, a primeira palavra que eu falei foi Hebreus capítulo 3, que a palavra do Senhor lá diz que assim diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se você tem ouvido a voz de Deus, por que é que você tem endurecido o seu coração? Eu vou ler aqui outra palavra para você. Olha só, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim: portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E olha só que maravilha, o versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E lá no capítulo 5, no versículo de número 8, versículo de número 9 e 10 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aí o 11 completa e diz: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então veja só, irmãos, quando resistimos à voz do Senhor, quando desobedecemos, a palavra do Senhor aqui, ela diz que não é ao homem que nós estamos rejeitando, mas é a Deus. E a palavra do Senhor aqui diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, porque lá no versículo de número 3, 1 Tessalonicenses 4, então, o versículo de número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E lá no capítulo 5, no versículo 9 e o 10, que eu acabei de ler: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, qual é o motivo, qual é a razão pela qual você endurece o seu coração para Deus? Você acha que quando você diz não para uma pregação, para uma palavra, você está no culto, ou Deus usa alguém, e aí você rejeita, você está rejeitando a pessoa? Não, você está rejeitando o próprio Deus. E a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é agradável e perfeita. A vontade dele é que você não sofra, como diz aqui, não tenha o destino para a ira, para a condenação, mas para receber a salvação. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, porque a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, 1 Tessalonicenses 4:3. Então, o que faz com que você resista à vontade de Deus e negue a vontade dele? Você está ouvindo a voz dele, mas você está negando. Então, vamos voltar lá para a primeira palavra. Em Juízes 17:6. A palavra do Senhor diz o quê? Naquela época, né? Aqui no versículo diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E vamos voltar agora aqui vamos conciliar, na verdade, vamos ligar essas duas palavras com João capítulo 10, que diz aqui diversas vezes, na verdade 4 vezes, a respeito da voz do Senhor. E eu quero aqui destacar o que o Senhor ele fala no versículo de número 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz do Senhor que as ovelhas ouvem é chamando elas pelo nome. Porque o versículo continua dizendo: ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Antes de eu dar continuidade, deixa eu só ler para vocês também o que está aqui em 2 Timóteo. Olha só, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19. Entretanto,
O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta